sim, meu Deus, não te detenhas, não se prive, Pai, mas tenha liberdade nas nossas vidas para vir de forma tremenda, de forma poderosa, para entrar, meu Deus, em cada coração que está inclinado, aberto, em cada vida, meu Deus, que está voltada para o Senhor. Pai, muitas vezes, ó Deus, pensamos que estamos fortes, ó Pai, até nos depararmos, meu Deus, com uma luta, com um momento difícil, com uma adversidade, e de repente, ó Deus, toda aquela casca, aquela fortaleza, ela cai por terra, porque apenas, meu Deus, estávamos ali adoutrinados em cima de uma fantasia, de um pensamento. Mas se o Senhor hoje entrar em cada coração, ó Pai, em cada vida que está clamando, que está buscando o Senhor, meu Deus, a história desse homem vai mudar, a história dessa mulher vai mudar, essa pessoa vai viver, meu Deus, o sobrenatural, ela vai viver um tempo de paz, um tempo de milagres, ela vai ser vencedora em todas as coisas. Então entra agora, Jesus, com providência, vai tocando agora em cada coração, vai nos purificando, vai nos limpando, para que possamos te entender, te compreender, para que possamos andar pelas tuas veredas verdadeiramente. Diga comigo: Senhor, meu Deus, o meu coração está inclinado para o Senhor. Diga: ajuda-me, Deus, a viver a verdadeira Páscoa, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Bom dia a todos. Amém. Feliz Páscoa para vocês. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Quando falamos em Páscoa, muitas vezes hoje já vem na cabeça de todo mundo, não é? Você entra no mercado, as gôndolas, não é assim? Estão cheios de ovos de Páscoa, não é verdade? Você chega nas lojas, chocolate, você recebe uma pressão muito grande, não é, comercial, de coisas relacionadas à Colomba Pascal, chocolates e essas coisas. Pastor, só isso não. Se você olhar também, ela vem abreviada de um monte de costumes. Quando eu falo costumes, por exemplo, você vai ver muitas pessoas nessa época, por exemplo, alguns passam 40 dias, outros menos favorecidos, uma semana, alguns 3 dias, não é verdade? Já começam a tirar às vezes carne vermelha, carne de porco, não é desse jeito? Começam a mudar um pouquinho a alimentação essa semana, porque alguns até dizem assim: nesses dias eu não como carne vermelha. Não é assim com alguns? E algumas casas é tradição, vai até amanhã, né? Hoje, não sei, eles não põem carne vermelha, não é? É como se tivesse ali na cabeça deles, eles celebrando ali uma santificação de Páscoa. Mas na verdade, o que eles estão fazendo? Praticando apenas um ritual de Páscoa, ritual que eles aprenderam, não é? Ao longo do tempo. E aí eu queria que você fosse lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que eu vou ler. Amém? 5, 7. Que o que nós deveríamos, na verdade, entender da Páscoa é o verdadeiro sentido e significado dela. Pastor, mas é errado então comer chocolate? Não, coma, presenteie. Alguns de vocês vão chegar em casa, alguém vai ter feito uma surpresinha, não é verdade? Sim ou não? Deixa um presentinho, não é assim? Não é errado não. Pastor, é errado isso? Você pegar lá e presentear alguém? Não, claro que não. Isso aí deveria ser feito inclusive quando não é Páscoa, quando não é Natal, quando não é aniversário. Muitas vezes deveria ser uma atitude normal. Você sente no coração de fazer o bem, você fazer, sem ser privado. Muitas vezes a gente faz porque há um mutirão fazendo. As pessoas deveriam ter dentro delas, na verdade,
esse sentimento daquilo que Deus ele toca no teu coração a ser feito, seja feito em qualquer tempo, seja num dia bom ou num dia ruim, seja em relação àquele que te faz bem, ou às vezes Deus te toca para fazer com aquele que te faz mal, faça, sem ter reservas, não é verdade? Porque às vezes até quem te faz mal que precisa de boas coisas, é verdade ou não é? Tem gente que a gente acha que é ruim, na verdade ela nunca aprendeu a ser bom. Então tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vão te diminuir, não é porque ela não gosta de você, é porque você está acima dela, o teu padrão está acima. E ela não consegue alcançar o teu padrão, ela vai tentar te dar uma rasteira, para pelo menos ficar na mesma altura que você. Só que aí você entende, na verdade, como se você ou ela estivesse te causando mal, na verdade ela está se defendendo. Não é verdade? Na verdade ela está tentando ela se manter. E às vezes acontece isso no teu dia a dia, na família, no meio dos teus. Mas aí a gente cria uma revolta. A Páscoa ela ensina o que realmente tem que ser feito. Vamos ler? Coloca a tua mão na Bíblia assim e diga: Pai, meu coração está aberto e pronto para ouvir tua voz em nome de Jesus. O que ele diz? Alimpai-vos, pois, do quê? Do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem o quê? Fermento, porque Cristo, nossa o quê? Páscoa, foi sacrificado por quem? Por nós. Então você vê ali, ele diz que Jesus hoje ele é a nossa Páscoa, não é verdade? E ele diz, ó, que nós precisamos nos limpar-vos do quê? Do fermento velho. O que é o fermento velho, igreja? Fermento velho é tudo isso que eu acabei de citar. As tradições, as doutrinas, como eu falei agora há pouco, não come carne por um período de tempo, mas as mesmas pessoas que deixam de comer carne essa semana agora, que se antevém, é as pessoas que às vezes não falam com o familiar, não é verdade? Elas fecham o rosto, elas continuam emburradas, elas às vezes estão tramando algum jeito de incomodar um ou incomodar outro, não é verdade? Tudo isso não adianta não adianta eu fazer Páscoa se eu realmente não me limpar daquilo que é causado pelo velho homem, pela velha criatura. Ah, mas aí, pastor, eu faço tudo o que a tradição manda. Como eu falei, carne, deixa de fazer algumas coisas. Isso, irmãos, de verdade, isso é tudo mentira. A Bíblia não fala para você parar de comer isso ou parar de comer aquilo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Amém? Ah, mas pastor, é que todo mundo faz, como eu falei. São tradições que eles seguem porque parece bonito aquilo ali. Parece legal. Não é verdade? É igual o Natal. No Natal, você vai ver todo mundo colocar lá um festão, mandar um monte de coisinhas bonitas para todo mundo. Aquilo lá é legal, sim ou não? Você compartilha ali, como eles dizem lá fora, o espírito natalino. Mas você vê, o espírito natalino está baseado em que às vezes? No festão da porta, na árvore de Natal piscando bonita no cantinho da sala. Não é desse jeito? Ir no shopping e ver ali a casinha do Papai Noel, o banquinho do Papai Noel, leva a criança para tirar foto, tem o trenozinho às vezes lá simbólico, não é? Uns inventam a mentira para as crianças, falam que é para deixar ali o sapatinho velho, que o Papai Noel vai trazer o presentinho para ela, não é? Quando eu cresci, a professora de escola ensinava, quando a gente perdesse um dentinho, né, colocar lá na janela na hora de dormir que ia aparecer um dente novo. Tudo mentira essa conversa fiada, não é? E a gente imaginava, você imagina, você perde o dente, não é? Você coloca lá e dizendo que a fada vai te trazer. E depois nasce outro dente, você fala, a fada trouxe o dente. Trouxe, sim ou não? Aí depois você vai crescendo, você vai descobrindo que é tudo mentira. Foram só o quê? Fermentos, não é? Para dar como é que eu posso dizer assim? Um volume. Nessas épocas são volumes comerciais. As pessoas acham bonito isso. Mas aí como é que adianta? Eu ponho toda a decoração de Natal na minha casa, aí aparece um crente, um dia de domingo de manhã, não é verdade? Bate na tua porta. Posso falar com vocês de Jesus?
Ah, meu amigo, hoje não dá, estou recebendo não sei o quê. Você viu? Você preparou todo um cenário para quem? Para o nascimento de quem? E o Jesus homem bate na tua porta para poder entrar na tua casa, você não deixa. Era só o quê? Tradição, só fermento, ou seja, a decoração não tinha nada a ver com Jesus. E a Páscoa é a mesma coisa. Você começa a mandar hoje cedo para todo mundo feliz Páscoa, isso, aquilo, que venha não sei o quê. E eles falam dos ovos que é por causa de fertilidade, não é verdade? Então significa aí vida e tal. Essa é tudo conversa fiada, é tradição que não vai te levar a nada. Pastor, mas então o que é a Páscoa? Ele está dizendo ali, ó, 8 também, deixa eu ler o próximo ali. Pelo que façamos o quê? Festa. É errado fazer festa? Não, faça. Fazer festa é bom, mas não com o quê? Fermento velho. Não fazer com as tradições do homem. Amém? As tradições que eles carregavam. Mas faça de que forma? Ele diz, ó, nem com o fermento do quê? Da maldade. E também fermento do quê? Da malícia. Mas com os asmos do quê? Da sinceridade e da verdade. O que é o asmo? O asmo é aquele pão não fermentado, não é? É a não fermentação daquilo ali. Ou seja, algo que seja puro, sem nenhuma interferência externa. Concorda comigo? Então a gente deveria fazer aquilo que Deus nos mandou, mas sem trazer em si as tradições. E não só as tradições festivas, mas também procurar tirar. Quando você está participando realmente da Páscoa, você está celebrando realmente, deveria ser um tempo onde que eu vou repensar. Espera um pouquinho. O que eu estou trazendo hoje para a minha vida, que são fermentos do velho homem? Porque às vezes a gente está vivendo hoje com Jesus, mas tem coisas do nosso passado que está nos seguindo. Então a Páscoa deveria ser esse momento que eu paro, reflito, espera um pouquinho. O que eu estou trazendo que é do mundo hoje para a minha vida com Cristo? E eu me purificar disso. Amém? Deixa um pouquinho o marcador aqui. Você vai lá em Êxodo. Vamos ver um pouquinho como é que era lá no passado. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Vou ler a partir do 7, tá bom? Só para ver como que era lá no passado. Êxodo 12, 7. Como é que eles celebravam, pastor? Hoje a nossa Páscoa é quem? Jesus, amém, igreja? Não esqueçam disso. Lá no passado era assim, ó, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga nas casas em que o comer. Então o que eles tinham que fazer? Pegava aquele cordeiro que eles estavam preparando, pegava o sangue daquele cordeiro, espargia nos umbrais, nas janelas, em todo tipo de entrada daquela casa, eles espargiam ali o sangue. Aquele sangue iria impedir que o anjo da morte entrasse. Amém? Que a maldade entrasse, que a maldição entrasse. Da mesma forma, hoje, quando você se cobre com o sangue de Jesus, de alguma forma você está impedindo também as consequências do pecado. Amém? O sangue de Jesus em si está causando essa barreira para que o mal não chegue exatamente à tua vida. Continuando ali, 8. E naquela noite comerão a carne assada no quê? No fogo, com pão asmo e com ervas amargosas a comerão. 9. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. 11. E assim, pois, o comereis, os vossos lombos o quê? Cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado
e comereis o quê? Apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até animais, e sobre todos os deuses do Egito farei o quê? Juízo. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de... Olha aqui o que faz. Não terá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis, pois por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15. E 7 dias comereis o quê? Pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o quê? O fermento das vossas... Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será o quê? Cortada de Israel. Você vê que ele está dizendo ali, a alma que tivesse fermentado ou tivesse fermento nela, ela seria cortada. Hoje para nós esse fermento, ele representa o pecado, que leveda a nossa vida, que de alguma forma ali nos afasta de Jesus, nos corta. E o pecado ele é tão terrível que o próprio Paulo ele cita, ele chama ali o pecado de aguilhão da morte. Amém? Então o aguilhão da morte seria como o aguilhão, o que é? Aquela lança que cutucava ali o animal quando precisava de arar a terra, fazer alguma coisa, você judiava, ele era obrigado a se mover. O pecado ele faz isso com você. O pecado te aprisiona, ele domina você de uma forma que você às vezes é obrigado a pegar caminhos que você não queria. E muitas pessoas, devido ao pecado, quando eu falo pecado, eu me refiro a tudo: mágoa, rancor, ódio, que as pessoas classificam isso como coisas supérfluas. Mas para Jesus tem um peso muito grande. Amém? Para Jesus ele não distingue pecadão de pecadinho. Jesus ele não vê tipo aqui o que faz algo terrível aos nossos olhos como aquele que, por exemplo, lá no coração ele cria uma maldade. O adultério para Jesus ele deixou claro, tanto aquele que era fragado numa cama que não era dele, quanto aquele que só no quê? No pensamento, não foi? Ele já desejasse o que não era dele. Você vê a visão de pecado diante de Deus é diferente da nossa. Tem muita gente que ela é lasciva por onde ela passa, não é? A mente dela está sempre ali rondando e ela não é considerada, muitas vezes é considerada exemplos e pessoas com purezas. E na verdade, às vezes uma pessoa com outro erro que parece é considerada imundo, mas diante de Deus as duas estão na mesma posição. Você está entendendo? Então ele falava que se eu não tirar, eu seria cortado. Ô pastor, então eu vou ser cortado, então Deus vai me lançar fora. Não, Deus ele colocou tudo isso para nós, amém? As condições de poder receber Jesus, de aceitar o perdão de Jesus, de colocar minha vida diante de Cristo, tirando o fermento da tradição, para que eu possa realmente ser privado, eu possa ser protegido também por Jesus Cristo. Então, ou seja, tudo isso não é um meio de te condenar, não é um meio de te acusar, é um meio de proporcionar para nós a salvação de Deus. Se você continuar lendo um pouquinho à frente, ele ainda fala assim, ó. E no primeiro dia haverá santa convocação, também o 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de quê? De comer, isso somente aprontareis para vós. 17. E guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto o quê? Perpétuo. 18. E no primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 dia do mês à tarde.
E o último aqui: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Tá bom. Então essa regra era para eles, porque era aquele momento de santificação. Hoje com Jesus Cristo, Jesus é a nossa Páscoa. Hoje em si, eu estou santificado durante todo o tempo. Agora, se eu permitir que o fermento, o resíduo do pecado do velho homem, continuar dentro de mim, esse pecado vai impedir de que eu entre realmente um dia na salvação, que eu saia do Egito. O Egito para nós é o mundo, amém? É um tipo de vida do pecado para poder viver a vida de Deus. Pastor, Deus ele salva hoje, ele transforma, ele cura, ele liberta. Tudo que Jesus fez no passado, ele faz hoje. Só que muitas vezes hoje nós estamos tão fermentados com as coisas do mundo que nós já não percebemos, não temos mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. É verdade ou não é? Hoje todo mundo tem uma ideia diferente do Evangelho. Outro dia falava em atualizar a Bíblia. Fermento. De vez em quando você vê pessoas trazendo uma nova visão do Evangelho, um pensamento diferente daquele que a palavra diz que é o certo. E de verdade, igreja, a cada dia a gente está mais suscetível a essas coisas. É verdade ou não é? A cada dia nós vamos aceitando as coisas de uma maneira natural. Antigamente nós vimos algumas coisas, ficávamos escandalizados. Hoje você acha normal. É verdade ou não é? No passado, algumas coisas escandalizavam. Hoje não, hoje se tornou natural. Outro dia um irmão aqui da igreja falava comigo, falou: pastor, as roupas que o povo hoje usa no geral, crente, tudo no geral, ele falava que era roupa usada para quem vivia uma vida errada. É verdade ou não é? Hoje você vê comum. O que mudou? As pessoas começaram a achar comum. E vão continuar achando cada vez mais comum. E chega um dia que você olha, vai olhar assim e fala assim: ah, normal, não tem nada de errado, está tudo certo. Não é verdade? Antigamente você via alguém fumando, lá no passado, pelo menos meus avós falavam, era meio feio, não é? As pessoas evitavam, porque quando falava assim, aquela pessoa está com cigarro aceso fumando, era considerado meio suspeita a pessoa. Era ou não era? As pessoas tinham um pouquinho de cisma. Chegou um tempo que é normal, as pessoas hoje pegam a maconha perto, sentam ali na tua porta, dentro de um prédio, você vê aquele odor e ninguém está nem aí. E tipo assim, se você estiver incomodado, eu sei que deve se retirar. É o contrário, não é verdade? Você vê hoje as pessoas muitas vezes agindo certo, consideradas erradas. E pessoas agindo erradas, consideradas certas. Por quê? Porque nós estamos trazendo cada vez mais o fermento do mundo para nossas vidas. E aquilo vai nos inchando, e vai chegar um dia que você vai olhar para uma situação bíblica, você vai considerar que aquilo é excesso, que não é o correto mais. Porque nós fomos levedados por essa massa, por esse pecado que o mundo nos deixa. Então por isso a gente precisa nos purificar. Voltando lá no versículo 8, deixa eu ler de novo. Deixa eu ver aqui, 12:8. Ele falava assim, ó. Volta o 7, deixa eu ver. Não, é o 8 mesmo. Então vamos lá, ler o 8. Ó. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. 9. Não comereis nada cru, nem cozido com água, senão assada no e cabeça com os pés e com a fissura. 10. Nada dele deixareis pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. 11. Assim comereis, os vossos lombos têm que estar como? O que é estar com o lombo cingido, igreja? Eu preciso estar fortalecido na palavra. Uma das coisas importantes que a gente precisa aprender com a Páscoa. Você tem que se fortalecer sempre. Pastor, o que é estar fortalecido na palavra? Qualquer crente que não está bem com Deus, não está fortalecido na palavra,
Por mais que você venha na igreja, você é uma pessoa que está bem, todo mundo gosta de você, você se dá bem com tudo, você gosta das coisas de Deus. Qualquer dia pode surgir uma situação e aquilo tudo mudar na tua cabeça. Eu já vi muita gente firme com Deus, aparentemente. Vem uma luta, você descobre que a pessoa não tinha firmeza nenhuma com Deus. Um dia qualquer, você olha para o lado, uma pessoa se irrita, começa a te provocar, te entristece, te abate. Você não quer mais nem pisar mais na igreja. Cadê aquela força, aquela comunhão que você tinha? Um dia você estava bem alegre, o capeta entra numa pequena coisinha. Acabou. Aquela crente, aquela pessoa firme com Deus. Claro, sempre vai ter aquela culpa assim, igreja, eu me escandalizei com isso, com aquilo. Não é assim que dizem? Mas na verdade não é que escandalizou, na verdade eu estava como, igreja? Fraco. Então uma das coisas que eu preciso aprender com isso é, eu tenho que cingir o quê? Meu lombo. Você está bem com Deus? Se fortaleça ainda mais. Amém? Uma hora ou outra você vai ser cobrado. E quando você for cobrado, o que vai fazer diferença para a sua salvação é se você realmente tem resistência àquilo que se levanta contra a sua vida. E se levanta. Amém? Chega um dia que você olha para mim, olha para a tua cara, você já não vai mais com a minha cara. Mas o que aconteceu, pai? Mas é verdade, acontece. Não é? Outro dia eu conversei com o Senhor. Ele tem 30 e poucos anos de casado. Ele falou que ele chegou em casa num dia, estava parado ali no sofá, sentado, olhando. Ele disse que olhou para a mulher dele e começou a dar uma raiva da mulher dele do nada. 37 anos de casado. Ele falou, pastor, começou a me dar uma raiva dela, a vontade era ir lá e esganar ela. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não sei. E ela, pessoa boa, tratava ele bem, disse que ela fazia tudo por ele. Aí ela chegava perto dele assim, meu amor, você está bem? Você está me olhando estranho? Ele disse que quase arranjou os dentes com ela. O que aconteceu? Casalzinho, né? 30 e poucos anos de casado, de repente um dia o marido olha para você, não te suporta mais. A mulher não te suporta mais. Qual que era o problema deles? Viviam bem demais. O dia que uma coisa acontece ali, você não tem firmeza. Às vezes tem casal que não é tão tranquilos assim. Amém? Mas aguenta a pancada da vida. Vem o que vier, o que acontece? Passa firme. Porque ali onde está a diferença. Não que um é melhor que o outro. Você está cingido realmente? Você está fortalecido? Porque tem gente que ele se torna cristalzinho. Você pega aqueles lutadores de boxe, por exemplo, não é? Ou esses de MMA também, eles treinam apanhando. Não é assim que acontece? O treino deles é levar pancada. Por que é levar pancada? Mas pastor, se ele quer vencer, ele tem que bater, não é isso? Mas o dia que ele leva um golpe, eles costumam chamar, que eles falam que ele tem queixo de vidro, não é? Quando eles levam um golpe, quebra. Porque não assimilaram golpes. Mas quando você começa a levar golpes da vida, você vai assimilando aquilo, não é assim? Chega um dia que você está tão resistente por golpes, que você sobressai naquilo ali. É verdade ou não é? Você trabalha numa área, você é um empresário, você é o que for, você vai ter dias que vai ser bom, mas você vai ter golpes. É verdade ou não é? De vez em quando alguma coisa vai te pegar de um jeito que se você não estiver bem, você vai entrar em desespero, depressão, você vai pensar em abandonar tudo porque vem uma crise e você não assimilou aquilo. Mas eu estava bem. Estava bem. Mas se aprendeu a assimilar os golpes, então a Bíblia fala que eu tenho que cingir os meus lombos. Fortalece. Se eu estiver forte, eu vou sentir baque, mas eu vou passar por aquilo ali. Amém? A segunda coisa que ele fala também ali, eu tenho que estar com os meus sapatos no quê? Nos pés. Esse sapato é o quê? A preparação do evangelho. Não é como que eu tenho que agir nisso. Eu tenho que fazer do evangelho a minha vereda, o meu caminho. Como assim, pastor? Outro dia eu vi um grande empresário, ele dizia que o segredo do sucesso dele era a Bíblia. Ele nem é uma pessoa temente, é uma pessoa até mundana. Mas ele diz que tudo que ele aprende a respeito do sucesso dele, ele tira de dentro da Bíblia.
que não anda realmente com Deus, ele faz a base do sucesso dele em cima do quê? Da Bíblia. E o povo de Deus não consegue fazer isso. Ignora a Bíblia e às vezes vai catar livro do mundo para poder aprender a prosperar. Como é que pode isso? Eu fico de cara com aquilo, não entra na minha cabeça. Qualquer pessoa mundana, bem-sucedida, ele conhece a Bíblia. Pode observar. Você não vai achar um cidadão nesse mundo que está lá em cima, que se você falar de Bíblia, ele não conhece de Bíblia. Você conhece. Não é de Jesus, não vive certo, vive em pecado, mas ele conhece a palavra. Porque a palavra em si é a base de qualquer sucesso que você quiser nessa vida. Só que a gente acha que ele é do mundo, a base dele é o mundo. Não é, ele vai buscar em Deus. Dono do ouro e dono da prata é quem? É Deus. Ninguém acha ouro e prata em outro lugar. Só que às vezes o povo de Deus deixa Deus para buscar ouro e prata baseado no quê? No mundo. Invertemos. Ele está dizendo que o sapato tem que estar nos meus. Tudo que eu fizer eu devo caminhar sobre o quê? O Evangelho. Muita gente perde com Deus, de Deus, porque quando ele precisa de algo, ele volta o olhar dele para o mundo. Vou pegar um exemplo dentro da Bíblia para vocês. O Amaleque, quando ele percebeu que tinha uma crise na casa do pão, que era Belém de Judá, o que ele faz? Pega a família e vai para uma outra terra que parecia ser próspera. Na outra terra ele morre os filhos, fica as mulheres sozinhas, abandonadas, tendo que ir para o campo, viver ou buscando ali, catando a sobra que ficava no meio dos alimentos. Para um dia descobrir que Deus tinha dado o pão novamente em Belém, e aí eles voltam novamente para lá, e lá as pessoas ficam assustadas, como que uma pessoa tão rica que era, volta naquele estado tão debilitado. Deus, ele é o dono do ouro, o dono da prata. Seja lá o que você quiser nessa vida, o caminho é sempre o Evangelho. Até quem não vai subir, para ela chegar a algum lugar, você pode ter certeza, se ela não praticar princípios bíblicos, não chega. Amém? Quanto mais nós que somos de Deus. E a terceira coisa que ele diz ali, o vosso cajado aonde? Na mão. O que é esse cajado? O cajado é aquele que o pastor da ovelha, no caso, não é? Ele controla a ovelha. O cajado, ele é símbolo de autoridade para você. Então, para você poder fazer qualquer coisa ou vencer, você tem que ter autoridade. Você não vence Satanás sem usar de autoridade espiritual. Você não vence nada, você não determina, não traz nada para a tua vida, se você não tiver autoridade. Então, o cajado na sua mão, ele está se referindo à autoridade. Ninguém vai ter isso, autoridade, se a pessoa realmente não estiver ali, fortalecida no Senhor. Se ela tiver com fermento, ela não vai conseguir. Amém? E como que eles faziam isso? Eles tinham que comer do pão, não é? Que não podia ser fermentado, e a carne do cordeiro, ou seja, eles tinham o sangue que passava na verga, aí comia depois da carne do cordeiro, junto com o pão, só que o pão não podia ser levedado. Amém? Porque eles tinham que estar fortalecidos. Assim também é com a gente. Se eu tiver coisas do mundo na minha vida, aquilo de alguma forma vai me privar de coisas do Senhor. Amém? Pastor, então o que ele precisava de fazer? Precisava se alimentar verdadeiramente só de Jesus. Pastor, mas se eu não fizer isso? João 6, 53 e 54. Já estou terminando, tá, irmãos? Vamos lá? Evangelho de João 6, 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não fizer o quê? Comerdes a carne do e não beberdes o seu, não tereis o quê? Vida em vós mesmos. 64. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem o quê? Vida eterna, e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Então essa é a verdadeira Páscoa. Eu comer da carne hoje de Jesus, beber do sangue dele,
tirar todo o fermento. Amém? Quando eu digo fermento, eu já expliquei tradições, costumes. Inclusive, quando eu falo aqui na igreja, não ensina a tua criança ovo de Páscoa, vem do coelhinho e representa a Páscoa. Nada disso. Tem um aqui da igreja que até diz que deu um coelhinho para a criança, daqui da igreja, que eu digo da onde que eu estou fazendo aqui as igrejas. E mandou a criança dar Toddy para o coelhinho da Páscoa até hoje. A criança está dando Toddy. Primeiro vai matar o coelhinho com diabetes. Pode ter certeza que já vai matar ele. Já está condenado. Aí no mínimo hoje deve ter feito o quê? Colocado um ovo de Páscoa do lado do coelhinho, que deve dar o tamanho dele, inclusive, né, irmão? Do coelho, né? Você vê que maldade? Mas fazem isso. Ah, pastor, é para criança, é para a mente dela de criança. Irmão, você ridicularizar uma criança, o que tem de virtude nisso? Vai ajudar ela a crescer no quê? É verdade, não é? É tão bonito você ver uma criança que ela entende, você fala para ela de Páscoa, ela gosta de chocolate. Chocolate é bom, amém? Mas ela sabe o que é o chocolate, ela sabe quem é Jesus, ela sabe que o Papai Noel é simplesmente uma figura. Você olha para a criança, ela é inteligente, ela conhece. E o dia que o pai e a mãe falam alguma coisa, ela fala, não, isso aí não é verdade. Ela corrige. Você está entendendo? Tem criança que manda para a escola hoje, chega dia de Halloween, ela fala, não, isso aí não é certo. Eu não vou me vestir de bruxa. Ela fala, eu sou de Jesus. Não é verdade? Teve mandaram um texto para mim outro dia, onde que perguntaram para a criança qual que era o herói dela. Ela falou, Jesus. Aí ficaram assustados com a criança. Esperava que fosse Homem-Aranha, Batman, não sei o quê. Ele falou, Jesus. Porque conhecia a palavra de Deus. Jesus morreu pela humanidade. Não é? Mas ensinaram direito. Então você fala para aquela criança a história da Bíblia, ela vibra, ela conta para o pai, para a mãe, ela prega dentro de casa. Porque aquela criança conheceu. Ela chega empolgada dentro de casa, pai, a Bíblia diz que Davi venceu o gigante numa luta do pai, o pai triste, a mãe desanimada, a criança ainda levanta a fé deles ainda conta a historinha de Davi e Golias, não é verdade? Quando você vê aquela criança está com a pureza mostrando para você o poder de Deus, mas porque você ensinou corretamente. Mas aí não, às vezes as crianças admiram na verdade o Homem-Aranha, não é? Aí vem uma luta, ele mesmo com o amiguinho dele vai imitar quem? O Homem-Aranha, não é verdade? A gente cria criança para violência, para o pecado. Tira todo o fermento e deixa Jesus ser a sua Páscoa. Amém? Querido e Pai amado, nós estamos hoje, meu Deus, diante de Ti. Meu Deus, hoje aprendemos que o Senhor Jesus, Ele é a nossa massa, Pai. Não levedada, não fermentada. Jesus, quantas vezes nós tentamos trazer fermentos. Quantas vezes, meu Deus, nós tentamos ali, de alguma forma, Pai, incharmos o Evangelho. Tentamos, meu Deus, trazer coisas a qual, de alguma forma, vai transformar o Teu Evangelho de um jeitinho mais atraente. E quando menos percebemos, já estamos perdendo a comunhão, a intimidade. Estamos perdendo, meu Deus, ali a comunhão com o Senhor. Ah, Pai, o Paulo, ele estava preocupado com a igreja. Eles estavam trazendo tantas coisas para o meio do Evangelho. Mas uma só era necessária, Pai, que eles tirassem toda a fermentação, toda a tradição, todo o resíduo, ó Deus, do velho homem, Pai. E hoje, meu Deus, alguém está orando agora e está dizendo: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso, meu Deus, do Teu poder. Então vem agora, Pai, sobre cada vida, meu Deus, vai enchendo cada coração, vai derramando agora, meu Deus, da Sua grandeza, do Teu poder. Vai adorando a Deus agora, igreja. Vai se aproximando do Criador, vai chegando
chegando mais pertinho do Senhor. Santo, santo, aleluia. Meu Deus, vai curando agora, vai libertando agora, vai arrancando, meu Deus, a doença, a enfermidade, vai retirando, Jesus, de cada vida a tristeza, a mágoa, a revolta, a chateação do coração, ó Pai. Começa, Jesus, a trazer vida, vai trazendo vida sobre cada pessoa que clama. Vai amando ao Criador agora, vai se aproximando de Jesus, vai chamando o Espírito Santo para habitar na tua vida. Quando você vai dando glórias a Deus, a presença dele vem, o poder dele te toma, a força de Deus vai se manifestando na tua vida. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Glórias e glórias e glórias, aleluia.